Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala galera, estamos em mais um podcast do setor imobiliário, Inside Mobcast, e agora com um convidado super especial, um especialista nato, um dos maiores especialistas em intermediação de áreas, Gustavo Feola. Gustavo, prazer, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho total certeza que nós vamos fazer desse bate-papo de 1 hora muito divertido e prazeroso para toda a nossa audiência. Edgar, muito obrigado pelo convite. Estamos aí para poder ajudar o pessoal. Bom, nós vamos falar aqui sobre como o profissional, seja ele corretor de imóveis, o incorporador, construtor, loteador, enfim, o nosso universo, o setor imobiliário, ele o tempo todo ele precisa de terreno. Aliás, ele não vive sem o terreno, né? Me conta primeiro como que você entrou no mercado aí, há quanto tempo você é o profissional dessa área. Claro, de maneira simples, e nós vamos, durante toda a nossa conversa, mostrando um pouquinho mais da sua trajetória, sua jornada. Mas você está há quanto tempo vivendo e trabalhando só com isso? Bom, vamos lá. Eu venho de uma família que teve duas origens. A origem do ramo de construção e o ramo de varejo, comércio. Então você já praticamente nasceu nesse mundo. Literalmente eu nasci no balcão. Eu costumo dizer que o balcão é a maior faculdade que a gente tem. Sim. Né? Às vezes, ensina pela prática. Pela prática, com certeza. E o que acontece? Eu trabalho praticamente no ramo de construção desde a época que meu pai tinha construtora, e comecei estagiando lá, e depois, obviamente, eu virei engenheiro civil, trabalhei um bom tempo lá. Você também é engenheiro? Sou engenheiro civil também. Engenheiro civil, formado desde 97. E aí, o que aconteceu? Em 2008, especificamente, conversando com vários colegas da área, eu resolvi montar uma empresa especializada e focada só em intermediação de áreas. Foi em 2008. Então, eu não faço intermediação de apartamentos, de salas, locações. Eu faço só negociação de terrenos. E como você falou, o terreno é a matéria-prima do mercado imobiliário, é onde tudo começa. Então, é importante que ali, eu brinco que a gente trabalha igual a infantaria do exército, onde leva o tiro primeiro. É o primeiro que, geralmente, os clientes, eles cutucam a gente. Olha, eu vou começar a comprar a área. E o primeiro que também o pessoal fala, vamos parar de comprar porque o mercado deu uma caída. E o que acontece? Trabalhar com área é muito interessante, prazeroso, eu gosto muito dinâmico, pode parecer que é lento o processo, e realmente é um processo lento, todo o ciclo, desde compra, né, a compra do terreno até o desenvolvimento, projeto, obra. A gente sabe, mercado imobiliário, o ciclo é grande, né? Sim. Só que o que acontece? Trabalhar com terreno é muito prazeroso, você conhece muita gente, te abre um leque muito grande, tanto de know-how como networking. Show de bola. Aproveitando esse gancho, o próprio Ricardo Amorim, que é um grande especialista em economia, ele fala que quando o mercado geral entra em crise, o primeiro a entrar em crise é o setor imobiliário, né? E quando ele retoma, né, a retomada do setor, ele é o último a ser retomado, né? Olha que desafio é o nosso mercado, né? Porque, enfim, comprar um imóvel não é que nem você entrar num supermercado, pegar na prateleira e levar para casa. Exatamente. Né? Tem muitas variáveis, né? O volume, né? Enfim. E principalmente quando você compra uma área para uma incorporação, principalmente cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, muitas vezes você não tem um terreno único de um proprietário, um terreno lindo, maravilhoso de 2.500 metros quadrados com 50 metros de frente. Às vezes você não tem. A estruturação é diferente. Totalmente diferente. Você tem que o que a gente chama formatar a área. A gente pega várias casinhas e aí imagina, negociar com uma família já é complicado. Imagina às vezes com 10, 12, 15 famílias diferentes. Você pega um que tem 15 herdeiros, então... Com certeza. Meu recorde foram 35 herdeiros numa assinatura.
Aí ficou com o cabelo branco. Fica com o cabelo branco. Mas aí é que tá. Aí depois nós vamos falar do seu livro, né? Que fala Vendendo Terrenos e Colecionando História. Eu acho que você é um acumulador de história, né? Boas histórias. Porque ao longo de 12 anos aí de experiência do setor imobiliário, você deve ter acumulado boas histórias. Histórias não tão boas assim, mas que faz parte de toda a jornada do empreendedor, do empresário. Exatamente. Né? Tudo é aprendizado e eu tenho muito a filosofia de onde tem movimento, tem evolução. Então a gente está sempre evoluindo e aprendendo. Sim. Isso é muito importante. Agora já vamos falar um pouquinho mais da técnica, da habilidade de negociar terreno, que é uma habilidade nobre. E você hoje está em todas as áreas, residenciais, comerciais, industriais, desde um terreno rural ou urbano. Você navega em todos os segmentos e categorias desse setor, né? Sim. Qual que é o primeiro ponto, Gustavo, para quem assim, quem está entrando nesse universo, ou quem ainda não tem isso de forma tão profissional? Qual que é o primeiro passo para prospecção de áreas? O que ele precisa? Tem um checklist, tem um passo a passo, tem uma etapa? Como que você diria aí para quem está nos ouvindo? Tá, eu acho que a gente tem que sempre pensar o seguinte: um corretor iniciante, principalmente quem vai trabalhar na área de terrenos, eu acho importante ele conhecer bem a região dele. Então, se ele mora num bairro X ou se ele trabalha num bairro Y, conheça bem seu entorno, que a primeira coisa é a questão realmente de localização. De dentro para fora. De dentro para fora. Mais próximo. Mais próximo. E aí ele já começa o quê? Não adianta ele querer dar o passo maior que a perna e querer, eu já vou começar a trabalhar com área no Nordeste, área no Sul, área no Centro-Oeste, não. Muita gente se frustra por causa disso, né? Porque o processo é lento e assim... É custoso. Custoso, extremamente custoso. As pessoas pensam que é só você ficar esperando ali o e-mail, vem um parceiro te manda uma área. Não é, você investe ou gasta, depende do prisma, né? Muitas vezes você põe muito dinheiro na frente. Você gasta com viagens, com hotel, com combustível. Quantas e quantas visitas que você vai para uma cidade, às vezes do interior, ou em outro estado, para captar. Por exemplo, uma empresa pede uma área para um shopping na cidade tal. Aí você vai atrás obviamente, dessa prospecção, e você está colocando dinheiro na frente. Então, às vezes, o corretor iniciante, ele não tem essa disponibilidade. Então, o que eu falo é o seguinte: começa trabalhando a região mais primária. Verifique a região primária. E, paralelo, tente fazer aproximações ou parcerias com outros corretores ou outras pessoas que possa começar a abrir mais o leque do quê? De quem assina o cheque, dos incorporadores, dos investidores, dos construtores. E muitas vezes, principalmente em área ou grandes negócios, se você circular bem na ponta de quem compra, conhece muita gente quem compra, faça parceria com pessoas que são bons captadores. Sim. Que ele conhece ali no bairro várias pessoas ou que tenham propriedades que podem dar negócios. E aí o que acontece? Dá uma sinergia boa. Um match perfeito. Perfeito. A sua especialização foi mais na ponta de compra? Compra. Sim. Desde que eu praticamente comecei na área por envolvimentos familiares, etc., eu comecei conversando com um, com outro, aí foi tudo por indicação. Um foi indicando o outro, e a gente foi consolidando, graças a Deus, aí uma base boa de clientes compradores. A gente tem clientes compradores tanto na área de residencial, comercial, industrial, varejo, shoppings, então a gente circula bem em todas as áreas. Show de bola. Falando nessa parte ainda de ponta, hoje como que está a remuneração nesse sentido das intermediações? Porque nem sempre, Gustavo, é a venda efetiva, né? O cara comprou o terreno, o incorporador comprou, pagou, a comissão é clara, né? Até padronizada, pode fugir um pouco, mas muito acontece as incorporações que o próprio intermediador talvez não receba em espécie, recebe em unidade, tem participação. Isso é muito comum dentro do nosso mercado. Hoje, primeiro, o que você está enxergando? Existe mais um volume maior por X ou Y, ou não tem isso? E como que tá as remunerações em termos de percentual? Cada caso é um caso. Eu já vi N situações, já vi situações de negociações que eles
propõe para o corretor 100% em dinheiro, propõe permuta, depende muito do volume do negócio também, sim. né? E assim, eu acho que depende muito do seguinte, de uma negociação efetiva. Na hora de que for se falar sobre comissão, acho que é bom deixar claro, conversar com o incorporador e ser transparente. Eu prefiro receber em dinheiro, vamos ajustar aqui, ali, permuta. O que você prefere? 1 unidade, 2 unidades? É questão de cada caso. É que nem sempre é uma necessidade minha de intermediador. E às vezes a regra é só essa, né? Sem dúvida. Às vezes você tem parceria, às vezes não dá o valor específico para um apartamento, você não vai dividir um apartamento para um corretor, para o outro. Então, às vezes é melhor receber em dinheiro, cada um sua parte, recebe direto, por exemplo, do incorporador. Sobre a questão de percentual, é a mesma coisa, depende de cada caso. Tem casos que às vezes se pagam 4%, 5%, 6%, depende muito do valor do terreno. Sobre o valor do terreno, não do VGV. VGV não, VGV é outra coisa, é uma outra história que muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento imobiliário, aquela pessoa que ela põe dinheiro na frente, ela vê toda a parte jurídica, ela faz laudo ambiental, ela tá antecipando o que o incorporador vai fazer. Muitas vezes ela leva o pacote pronto, o bolo pronto, né, um pré, vamos dizer assim, para o incorporador e aí ela negocia esse percentual do VGV com o incorporador. Eu particularmente prefiro trabalhar a ponta da intermediação mesmo. Só intermediação pura, tá? Prefiro. Mas aí você não entra na participação do VGV? Não. Porque isso é muito comum, né? Isso em algumas regiões. Né? Em algumas regiões é comum, mas assim, eu acho que cada caso é um caso. É muito difícil a gente colocar uma regra, tá? Mas hoje eu já tive situações de entrar no percentual do VGV. Mas aqui, pelo menos em São Paulo, capital, é mais comum você receber da negociação do terreno. Tá. E aí você recebe no ato da assinatura? Então, essa é uma outra Eu tô perguntando Sim. porque como você é o especialista e é daqui de São Paulo, Sim. Por exemplo, a minha empresa hoje ela tá em 28 cidades Sei. no sul de Minas. Sei. Em Minas Gerais é muito comum entrar na participação do VGV. Sei. Só que recebe lá no Sim. final, lá Sim. quando tudo realizar. Sim. É assim, eu acho que esse é um ponto de bastante discussão, tá? Quando a gente fecha terreno para incorporação, existe aquele prazo das chamadas cláusulas resolutivas. Sim. Né? Aprovou, não aprovou? Que vai analisar, vai ver se parte técnica tá ok, se a parte jurídica. Geralmente demora 90, 60, 120 dias, 180, depende de cada caso, né? Principalmente quando tem imóveis relacionados a indústrias, onde foram indústrias, demora um pouco mais. Sim. Então, quando se supera a cláusula resolutiva, qual que é a minha dica para os corretores? Negocie com as incorporadoras ou com os vendedores, receber a partir dali, mesmo que seja uma parte parcelado ali ou uma parte... Por quê? O que é considerado realmente fechado? É escritura, tá? A maioria dos incorporadores, ele paga a comissão quando é escriturado o imóvel. Então, às vezes ele vai escriturar depois de aprovado, que passa exatamente. no MSPE, né? Então, às vezes demora 1 ano, 1 ano e meio. Eu já tive situações de esperar 1 ano e meio, 2 anos. Já tive situações de esperar 2 anos para você receber a comissão integral na escritura. O que ele tem que entender é que também, por isso que tem que ter Sim, volume. exato. É uma poupança, tá lá, Exatamente. em algum momento vai cair na conta. Exatamente. Vai fazendo e aí uma hora vai caindo. Exatamente. Né? A história de... no começo do ano tá negociando 3, 4, 5, 10 terrenos, meio do ano 2 vão efetivamente fechar, no final do ano... Vai chegar um período que você todo mês tá caindo dinheiro. Exatamente, né? Assim mesmo. Mas o que o corretor principalmente tem que entender, que trabalha na área de terreno, é que não existe comissão extremamente adiantada. Não é porque, deu um sinal ali, já paga a comissão. Não existe isso. Porque, inclusive, o corretor... Aliás, até existiu muito tempo atrás, né? Que a gente tem a responsabilidade também profissional. Você imagina se ali aparece um pepino grave de um documento, alguma coisa, você recebeu a comissão. E foi você que indicou, Foi você, né? que fez toda a intermediação. E aí vem uma parte inteligente, que isso define sucesso ou fracasso do profissional, que é essa empatia, né? Esse profissionalismo de falar o seguinte, não é só eu.
Eu tô aqui criando um negócio que tem várias partes envolvidas, que se deu certo todo mundo ganha, se não deu todo mundo perdeu. Eu não posso pensar que se deu errado, todo mundo perde menos eu. Exato. É porque a cabeça, infelizmente, de alguns, né, a gente até toma... Sim. Até pela sugestão sua, tomar cuidado de como a gente fala isso, expõe, a cabeça de alguns, né, profissionais que não são tão profissionais assim, é de falar, fiz a minha parte, foda-se tudo. Não. Esse cara tá fadado ao fracasso. Com certeza, né? ele não vai ser constante não no vai mercado. ser. Ele pode ganhar 1 ou 2 comissões ótimas, né, na área de terrenos, mas ele, com certeza, os incorporadores, eles observam isso, os construtores, e eles querem gente que dê a mão para eles. Sim, que seja parceiro. Eu costumo dizer, Ueda, que é o seguinte, que nosso pós-venda, quem trabalha com área, muitas vezes perguntam, qual que é teu pós-venda? Como é que você faz lá o teu pós-venda? É o quê? Eu vou com o incorporador, muitas vezes até o início da obra dele, ou às vezes até na entrega. Quantas festas de entrega de obra, não significa que eu recebo no final da obra, não é isso. Tô falando, eu dou o carinho, eu tô ali junto com ele vendo se o empreendimento também foi um sucesso, que faz parte, é legal é prazeroso a gente ver esse sucesso, que você começou ali desde a negociação do terreno, tudo bem, tua bola passou ali quando ele escriturou, só que é legal a gente estar junto ali visita nem que seja mais uma vez, duas, no lançamento, sabe, ele vê você ficar feliz, orgulhoso, você tá vendo várias famílias ali felizes, principalmente quando a gente negocia Minha Casa Minha Vida, que a gente vê o pessoal comprando, ficando feliz, recebendo a obra. E mostra que você não tá envolvido só pelo dinheiro. Só grana. Aliás, comissão é consequência. Eu sempre falo isso, comissão a gente precisa, obviamente, ter as noções, deixar a regra clara, mas não adianta a gente ficar pensando só quanto eu vou ganhar, não. O seu histórico é teu maior bolso. Sim. Você vai fazendo negócio, daqui a pouco, quando você menos espera, as coisas vão acontecendo, e o dinheiro é consequência. O que seria interessante pela sua expertise, o fomentador, seja ele, se ele está há muito tempo ou não, ele fazer na primeira etapa? Como que ele deve chegar com um terreno, com um incorporador? Porque eu falo só para te dar um exemplo. Às vezes eu recebo terreno. O cara manda a demarcação. Ele manda assim o KMZ lá para mim. Aí eu falo, é parceria, venda? Qual que é o tamanho desse trem? Porque às vezes ele nem marca. Sim. Eu falo o seguinte, tem pendência jurídica? Não manda nada. Eu acho o seguinte... Ou loteador, enfim. Sim, claro. Um cliente desse nível. Eu acho que cada vez mais as pessoas precisam virar a chavinha e pensar assim, o mundo mudou, a gente precisa ser o mais profissional possível. Em todas as áreas? Todas as áreas. Não significa que você não vai conversar alguma coisa com um incorporador sobre futebol, sobre... Sim. Muita gente confunde, não tem nada a ver. Você que vai pegando relacionamento com o incorporador, com o investidor, loteador, claro que você vai entrando na sintonia dele. Vai ficando mais leve, vai ficando mais leve, mais amigo até, mas eles gostam da régua ser alta. Então, ser pragmático, direto, objetivo. Então eles não gostam de WhatsApp longo, não gostam de e-mails cheios de coisas... Firula, eles gostam de coisas objetivas. Então o corretor, ele deve o quê? Primeira coisa, ir visitar o terreno. Sim. Muita gente nem visita o terreno. Não visita. Aí você faz meia dúzia de perguntas e fala, não sei. Não sabe, não tem noção nenhuma. Então a primeira coisa, o Google é importante pra gente visitar, como a gente mora, por exemplo, numa cidade como São Paulo, não dá pra você visitar 10 terrenos no mesmo dia. Sim. Só que, por exemplo, todo fim de semana eu vou visitar terreno. Sábado de manhã ou domingo de manhã eu tô visitando terreno. E isso é importante, o que eu falo, pôr o pé no barro. Sim. Precisa colocar, precisa ver, andar ao entorno, saber se tem feira, se tem vila, se alaga, se não alaga e por aí vai. Aí o que acontece? Quando a gente vai conhecendo o terreno fisicamente, você já vai dominando mais. Porque aí ele te pergunta, tá perto do shopping, tá perto... Já tem na ponta da língua. Com certeza. A rua ali é o começo da rua, a rua é estreita. Se o cara começa a titubear aí, já começa a perder o negócio. E vender um terreno, negociar um terreno, não é simplesmente peço 10, o outro quer 8. Não é isso. Não é a barganha. Começa desde o meio correto. Você negociar bem